Salve galera, mais um episódio do Pausa para Insight. Vitor Barberato e eu, Jean Dunkel. Hoje nós temos como convidada, pode falar seu nome? Eliane Sanches Quirino. Eliane Sanches Quirino. Falou o nome completo. Nome completo. Vejam só, elevamos o nível da bagaça. Não é? Eliane, obrigado por ter aceito o convite. A gente conhece a sua história há um bom tempo, né? E foi engraçado que a Fernanda, da Benu Comunicação, trabalha com a gente. E ela insistiu bastante com a gente. Falou, vocês têm que convidar a Eliane, vocês têm que conversar com ela. Porque a história dela é muito bacana, o Grupo Mulheres do Brasil, etc. Mas a gente queria começar de uma forma diferente. A gente sempre começa pedindo para que o nosso convidado conte o começo da sua história. Porque eu acho que isso é muito legal, porque tudo que a gente vive depois é uma construção que vem sendo feita perante os anos. Sem dúvida. Então, quem é a Eliane? De onde veio? O que aconteceu para chegar hoje na Know-How, no Grupo Mulheres do Brasil, etc. Eliane é uma professora de inglês. Formada na Unesp, em letras. Inglês. Qual Unesp? A Unesp era em Franca, Vitor. Ah, legal. Era em Franca. Depois a nossa faculdade, ela foi transferida para Araraquara. Mas era a Unesp. Na verdade, eu fiz vestibular para a USP, era instituto isolado. Mas a Unesp foi fundada no ano que eu me formei, um ano antes. Então, a gente passou para ser Unesp e nosso certificado saiu como Unesp. Eu tenho muito orgulho do curso que eu fiz. Eu acho justo porque existe uma brincadeira entre nós, unespianos, né? Todos os 4 anos de faculdade, na USP não tem Inter-Unesp. Essa é a brincadeira que todo mundo fazia. Mas eu também fiz Unesp lá em Bauru. E que é o maior campus da Unesp, né? É uma faculdade muito legal é diferente da USP, né? São pegadas diferentes ali, que legal. Bacana, não sabia que era da Unesp também. Inclusive as pessoas perguntam, você morou fora do Brasil? Você estudou onde? Eu estudei na Unesp. E aqui que eu aprendi meu inglês, aqui a gente estudou muita literatura inglesa, americana, um curso excelente, né? Excelente, não sei como é que tá ultimamente, mas... E dessa vontade de ser professora, que primeiro antes de ser professora, eu sou feminista. Então, é a marca da minha geração que as coisas tinham que ser diferentes, né? E que isso era muito importante para mim, ter minha independência e lutar por um mundo em que houvesse uma equidade, não exatamente que houvesse uma vingança, mas que haja equidade, porque a disparidade, a desigualdade é muito grande entre os sexos. Mas melhorou muito, as de hoje não podem reclamar, não. Mas, ainda podem, né? Mas bem menos do que na minha época, né? Então, o meu objetivo era ter uma profissão para eu me bancar, para eu não ter que repetir a história da minha mãe, aquelas coisas. Então, nunca passou pela minha cabeça ser professora. Estava fazendo cursinho para fazer biomedicina, que eu queria ter um laboratório de análise e tal. No dia de eu fazer a inscrição para o vestibular, eu sentei aqui na cadeira do meu pai. Aí eu falei, pai, acho que eu não vou, porque eu tenho que fazer em Ribeirão. Aí ele falou, por quê? Ele falou assim, porque não é isso que eu realmente quero. Eu acho... O que você quer, filha? Pelo amor de Deus, você não pode ter arrependimento, né? Naquela época era tudo para sempre. Casar para sempre, carreira. Agora todo mundo troca o tempo inteiro. Mas naquela época a gente tinha que pensar muito para escolher. E muito novo, né? Muito novo, tinha 17 anos. Eu passei com 17 na faculdade. Você vai fazer a vida inteira com 17 anos. Eu defini com 16. Mas essa é uma das coisas que a gente vem quebrando ultimamente, né? Exatamente. A gente tá com 50, 40, 30 e define o que a gente quer a partir de agora e pode ser que isso dure um ciclo só também. Já tem que acabar com isso, né? Mas eu sou apaixonada por ser professora. É a coisa que eu mais gosto de fazer. E então eu falei, pai, eu gostaria de ser professora, mas é uma vida muito difícil, muito limitada, porque a professora naquela época era muito difícil. Hoje ainda é. Aí ele falou assim, uma coisa que eu não esqueço, hoje ainda dei uma palestra numa escola pública e conto sempre essa história. Ele falou, se você for a melhor professora de inglês, você não vai ter esse tipo de dificuldade. Então foi isso que eu falei, você a melhor. E eu acho que dentro do meu escopo de possibilidades, eu fui. Eu fui coordenadora da cultura inglesa durante 6 para 8 anos, 2 anos eu afastei. Quando nasceu minha segunda filha, eu montei a Know-How. Know-How está com 38 anos, uma escola de Franca, não tem franquias, não tem, é uma escola independente, de um nível, acho assim, que fala por si, pelos resultados dos alunos, pelos resultados em vida e em certificados.
Eu sou super feliz. E você quer me ver feliz, Jean? É a hora que eu tô na aula. Eu quase não dou aula, porque eu quero dar emprego para as pessoas que trabalham comigo. Eu gosto muito de trazer gente jovem para trabalhar, dar chance, ir treinando e manter os esteios, que são as mais antigas também. Ainda que queiram trabalhar menos, mas é muito importante você ter esse mix na sua empresa de pessoas que são os pilares tradicionais e os novos que estão entrando e fazer que essas gerações conversem entre si. Pelo menos eu acredito muito nisso. Então, eu dou poucas aulas, mas eu amo estar em aula. A hora que eu estou descansando é quando eu estou na sala de aula ensinando inglês. A sensação de estar em sala de aula é muito boa, né? Eu costumo falar bastante isso. Eu também dou, mas não de inglês, né? Na área do empreendedorismo, da inovação. Eu ministro alguns cursos. E às vezes, 10 horas da noite, 11 horas da noite, e fica uma dúvida, né? Fala, pô, mas sair à noite, aí 6, 7 horas da noite, vai até de noite, até mais tarde dando aula. É renovador, né? Renovador. É uma coisa tão legal você poder passar para os outros um pouco do que você aprendeu durante a sua vida, né? Que você sempre aprende, né? Você sempre aprende muito, há muita troca. É revigorante isso. Eu adoro essa de aula. Você falou disso agora, me emociona bastante, porque eu venho dando aula com uma certa frequência e puta, eu adoro isso. É muito bacana mesmo. E é engraçado. Compartilho desse sentimento. Minha mãe é professora. Né? Minha mãe, ela tem 3 faculdades, na verdade. Ela se formou em matemática, porque matemática era o mais próximo de música que existia. Depois ela se formou como musicista. Depois ela fez pedagogia, né? Então ela passou basicamente o mesmo caminho, né? A gente fechou o conservatório de música dela antes da pandemia, porque já a música mudou. Hoje tem uma oferta muito grande de aulas online. Você consegue aprender. Eu tiro música muito online, né? E acabou que ela tomou essa decisão, na minha opinião, muito acertada, mas é muito legal porque a minha mãe sempre teve esse viés mais do empreendedorismo. Então ela grávida de mim, montou a primeira unidade da escola dela. Olha só. E de repente chegou o momento de ter 28 professores, uma estrutura gigantesca, uma escola de música. E a música, ela, ao contrário do inglês, eu vejo que a criança faz o inglês, os pais colocam a criança faz a escola, os pais colocam no inglês, no futebol, na natação, um esporte, outra coisa. E a música é a última etapa que, se sobrou, eu coloco ali. Exatamente. Tem que ter muito amor. E o inglês está quase junto, um pouquinho na frente, mas ainda é um pouquinho na frente. Tem o inglês na escola e aí vai pro inglês pra buscar. Mas eu acredito muito que esse brilho nos olhos. Ninguém consegue ser professor sem amar ser professor. É verdade. E a sua mãe era professora, a minha também. A minha mãe, quando ela passou no Colégio de Lourdes, que era um colégio que tinha aqui em Franca, onde era a Unesp, aqui no centro. E como ela passou em primeiro lugar, ela ganhou, ela era bolsista. Minha avó ia lá, espanhola, Sánchez, por isso que eu faço questão do meu nome. E ela ganhou uma escola para dar aula, para ser efetiva na roça. Então, minha mãe dava aula na roça. E depois a minha filha, Eleonora, que trabalha comigo na Know-How, também é professora. Se descobriu, a pegada dela ela faz ainda, ela é diretora de finanças, ela é formada em marketing e vendas, mas é uma danada de uma professora que você não acredita. Olha só que bacana. E a Know-How, você falou da criação da Know-How, né? Como a saída aí como coordenadora de outra escola, e aí criou a Know-How. A Know-How hoje tem 38 anos, é isso? Isso, e eu acho que a história dela vai ser legal para você, Jean, porque eu sei que você trabalha também na CIF, né? Também, faz parte do conselho. E é uma coisa que, naquela época, quando a Know-How foi aberta, em 84, a gente estava vivendo o boom da exportação. E eu trabalhava na cultura inglesa. Eu tinha acabado de ter minha segunda filha, a Eleonora, e isso já faz 40 anos. 38, né? Mas aí, gente, tava aquele boom da exportação e veio o cônsul da Inglaterra, veio falar pra gente, as professoras e tal. E ele perguntou se alguém tinha alguma ideia, algum projeto, alguma coisa. E Dona Eliane levantou a mão, né? E falei, olha, essa cidade está vivendo um boom de exportação e nós estamos perdendo mercado. Porque nós estamos dando curso de 5 anos para a pessoa aprender até o reported speech, até aquelas conditional, e o que ele precisa é falar com um importador. Ele precisa receber, precisa naquela época passar telex, ler, e a gente tinha que ter um curso mais rápido e intensivo para esse pessoal, porque não tinha gente para trabalhar, para fazer igual tinha.
Aí o cônsul ficou encantado. Ele falou assim, olha, o que a gente precisa é de uma professora como você. Eu vou te levar para a Inglaterra, você vai montar esse curso lá e vai implantar aqui na cultura inglesa. Foi música para os meus ouvidos isso, né? Fiquei feliz da vida. Aí eu levei a primeira rasteira da vida. Porque empreendedor leva muitas. Total, né? Direto. Aí a minha chefe, que eu adoro, Dona Conceição, ela mandou a filha dela. Lógico. Para chegar, né? Nunca montaram o curso, nunca fizeram isso, né? A filha foi lá, apaixonou, casou, voltou grávida de gêmeos e não virou nada. Aí eu falei, bom, já que... Sensacional. Né, vou montar uma escola, por isso que chama Know-How. Foi minha mãe que criou esse nome, sem saber que é tecnologia. Desde aquela época, né? Know-How é tecnologia e conhecimento. Então, a gente queria fazer isso. Nosso público era, no primeiro momento, eram empresários e a equipe que trabalhava com os empresários para fazer conversação, muita conversação, e trabalhar com inglês técnico de calçados, que era o que a gente fazia naquele primeiro momento, lá em 1984. Entendi. Então ela nasceu com foco na questão técnica mesmo. No era uma nicho de mercado inglês. que eu percebia que existia em Franca, de viver um boom, era aqui, você não acredita. O que era aquela época? Eu fico vendo hoje o que é isso, né? A perda que faz esse nicho de mercado que a gente perdeu de ser capital do calçado, né? Meu pai é coureiro, já teve a primeira loja de componentes para calçados, a Elimar. Eliane e Maria, minha mãe. Né? Então a gente tá muito ligada a esse ramo e eu tinha essa necessidade de, assim, se estivesse em casa com um sapato, o sapato saía do meu pé, meus irmãos, tu depois na mesa, vai abrir o sapato, vai ver o que tem, vai ver qual que é a palmilha. É assim, desmonta o sapato pra entender. É uma paixão. Entendi. É uma paixão. Mas é engraçado, a parte dos termos técnicos do inglês, né? Eu sou designer de produto, né? Vim pra Franca por conta do design de produto. Eu sou um desses aí que corta o sapato no meio pra entender o que tá acontecendo. Já comprei muito calçado pra fazer isso. Mas é muito legal. Eu cuidei por um tempo, uma das grandes marcas do Brasil, eu cuidei da toda a interface Brasil-China. Então, a minha entrevista foi toda em inglês, meu trabalho lá foi o tempo inteiro em inglês, e com muitos termos técnicos. E às vezes você saber um termo técnico é mais importante que saber alguma coisa mais simples. Do que o reported Eu tava speech. na China e tava procurando, eu precisava comprar um ventilador pro nosso escritório e eu simplesmente não tinha Google Tradutor na época e eu não lembrava o que era um ventilador em inglês. Eu fui numa loja e pedi um wind machine. Eu quero uma máquina de vento. Eu falo, um ventilator? Oh, meu Deus do céu, é isso aí. Né? Então, mas no calçado, sim. No calçado é saber cada detalhe, saber como se fala ilhós. Couro, forro, palmilha, solado, né? Eu acho que é muito questão da prática. A gente fala muito aqui no Pausa muito sobre isso, né? Não adianta você ter o seu diploma, você ter fazer o TOEFL, etc. E quando te coloca ali para chegar numa loja e conversar com alguém, a pessoa trava e não consegue falar. PMP, Practice Makes Perfect. Exato. Se você não pratica, não adianta você estar lá. Eu, por exemplo, essa terminologia que eu dava aula do calçado, eu já não lembro quase mais nada. Porque é uma coisa que eu não uso mais. Exato. Eu fiz alemão por muito tempo. Vai eu sei convencer muito pouco. o francano a fazer inglês. Eu acho que a última prioridade na vida do pessoal de Franca é muito difícil. Ou cidade difícil para você vender curso de inglês. Porque se o know-how fosse em qualquer outra cidade, era mais fácil do que aqui. Aí se tivesse na outra cidade, vai falar, essa daqui é mais difícil. Não, gente. Não, Franca é difícil mesmo. É bem difícil. Vocês sabem, né? Mas a gente tem que agradecer. Eu sou suspeito, eu sou apaixonado por Franca e acho que assim, tem particularidades assim como todas as cidades têm. E, de fato, eu acho que não é só a questão do inglês. Eu acho que é muito maior que isso. Né? É verdade. O próprio calçadista deixou sucatear a indústria. Né? Não foi, o foco não foi o desenvolvimento. Hoje a gente tem aí outras regiões se destacando com indústria 4.0 e a gente foi ficando. Um dos problemas foi exatamente não ter se capacitado, né? Também no inglês, mas em diversos outros temas, eu acho. Isso também vem de todos os mercados. Eu acho que tem muito mercado que acaba sucumbindo aí quando existe uma maior concorrência, uma coisa exatamente pela falta de preparo. E é uma briga que a gente tem tido por muitos, pelo menos nos últimos anos, né? Que essa questão de trazer o conhecimento, de gerar as oportunidades dentro do empreendedorismo e tudo mais. Essa tem sido uma constante na vida de uma série de pessoas. Eu sei que
A gente já se encontrou por aí em diversos locais, brigando pelo empreendedorismo e tentando fazer com que esse cenário se mude, né? Eu sei também que você participa do grupo Mulheres do Brasil. É uma das frentes aí que você representa com bastante ênfase na nossa cidade. E vai fazer 10 anos ano que vem, né? É de 2013. Sim, 2013. O projeto. Foi assim, eu trabalhava no Conselho da Mulher Empreendedora da CIF. Eu era da coordenação, mas eu não era coordenadora. A coordenadora é a Rosângela Pelizaro. E eu era gestora de projetos. E a Luísa Trajano, que é minha comadre, sou madrinha da Luciana, que é a filha mais nova dela, ela ligou para mim e falou assim, comadre, que a gente se chama de comadre. Olha que chique que eu sou, gente. Olha só, hein? Comadre, a gente vai para Brasília para conhecer uns ministros, a presidente Dilma, e nós vamos em 40 empresárias. Você quer ir? Falei, quero, lógico. Claro. Só que você não pode ir pela know-how, porque só vão empresas grandes. Você tem que ir representando o CME da CIF. Falei, tudo bem. Só que você tem que pagar do seu bolso. Ainda falou assim, bolso. E claro que eu vou pagar uma passagem para eu conhecer Brasília, conhecer o presidente, o ministro, todos os ministros e tal. Aí fui representando a CIF e o CME. E quando a gente chegou lá em Brasília, nós tivemos um esquenta num restaurante. Esquenta muito pouco, que era uma merreca de um lanchinho. Nossa, acho que esse povo não come. Mas aí cada uma tinha que se apresentar. Na minha frente estava a Helena Ribeiro. Helena Ribeiro, ela é empresária de terceirização de serviços. E ela tinha, na época, 35 mil funcionários. Só isso? E eu tinha 35. Eu falei, meu Deus, eu quero sumir, que eu vou falar aqui, porque era tudo. Era uma dos portos, outra, sabe? Meu Deus. Era tão grandes empresas. Grandes empresas. Né? Aí eu entendo muito quando as mulheres, às vezes, não conseguem chegar nas Mulheres do Brasil de Franca, porque elas sentem o desnível. As mulheres do Brasil, elas são professoras, líderes comunitárias, sabe? Não é dondoca, não é madame, é uma coisa muito gostosa, um grupo muito gostoso e muito orgânico. Porque a gente vai buscando uma por uma, cada uma que se conquista é louvada, é muito bem recebida. Mas assim, eu estava dizendo, contei a história para vocês e interrompi. Quando essas 40 mulheres se reuniram nesse restaurante para essa merreca, que eles chamaram de lanche, cada uma se apresentou e eu não consegui falar de mim, eu falei da Luísa. Comecei a contar a história dela e me safei de falar da minha, que às vezes eu faço isso mesmo. E a gente ficou com a conclusão, depois de encontrar a presidente, encontrar todos aqueles ministros, o Guilherme Afif, que eu gosto muito, que ele é essa parte do empreendedorismo, das empresas pequenas, conversei muito com ele. A gente ficou com aquela certeza que tinha mais coisa para fazer, que não podia voltar para casa e ser só o encontro para conhecer a presidente do Brasil. Tinha que ir além. Aí que tinha espaço. Então nós começamos a nos encontrar todos os meses, uma vez por mês em São Paulo. Então, cada época era num lugar, tinha uma sede. Hoje nós estamos no Santander, não sei se pode falar o nome. Lógico, pelo amor de Deus. A gente está mais online agora, nós estamos voltando, mas a gente fazia no auditório do Santander, que é onde cabiam 500 pessoas, e o presidente do Santander é maravilhoso, ele deu todo o apoio para nós. Mas a gente começou a se reunir uma vez por mês, e eu sempre ia. Eu ia de cometa, trocava de roupa que você tem que ir mais arrumada lá. Sim. Então eu trocava de roupa no banheiro da rodoviária. Você já trocou? Levou uma malinha dentro do banheiro da rodoviária? Já. Gente, que aperto que é aquilo, né? E isso é muito bom, porque dava cada história que eu contava naquela época no meu Facebook. Nossa, era cada história que eu contava que o pessoal, a gente rachava de rir, porque eu vivi grandes coisas nessa viagem. Viu o glamour lá, né, com a presidente, os ministros. Esse contraste é a minha vida. Esse contraste é a minha vida. Eu acho que isso é muito legal. Isso é incrível. Sim, isso é incrível. Essa é a graça, na verdade. Isso é incrível. Agora, por exemplo, que a Luísa recebeu o prêmio de Person of the Year. Eu ia falar isso. Só uma pausa rapidinha. Quem é a Luísa que a gente tá falando? Você tá falando da Luísa? É. Gente, a Luísa é a Luísa Trajano, né? Do Magazine Luiza, não é à toa. Acho que hoje ela é a CEO, hoje, se não me engano. Não. É porque ela foi mudando de cargo ali, né? Mas ela é a pessoa mais importante da Magazine Luiza. Ela é presidente do Conselho Administrativo.
Certo. Esse é o cargo dela no... Cargo atual. Atual. Perfeito. Sim. Então é dela que a gente tá falando, da Luísa, né? Que a gente tá tanto falando aqui. E são amigas de muito tempo, comadres, né? Sim, ela foi minha aluna, mas eu não consegui ensinar inglês pra ela. Essa missão eu não cumpri. Mas pra dá tempo ainda. Pra Luciana, pra minha afilhada, quando a dona Luísa, que era dona Luísa, tia Luísa, né? Quando ela soube que eu ia ser madrinha da Luciana, ela falou assim, mas olha, você vai ter que ensinar inglês pra Luciana. Porque a Luísa não fala e eu quero que a minha sobrinha neta fale. Eu falei, dona Luísa, eu sou uma mulher que bate meta. E ela sempre comenta isso comigo, que a Luciana é fluente, maravilhosa, mora em Portugal agora, mas ela me reconhece. Você bateu meta, que a Luciana é fluente. É fluente, graças a Deus. A aluna da Know-How. Bacana. O Frederico também e a Ana Luísa também. Mas, então, quando eu tô voltando àquela história das 40 mulheres, a gente começou a se reunir todo mês e foram nascendo as causas que a gente ia trabalhar. Primeiro nasceram os inegociáveis. Quais são as coisas que esse grupo não pode ter? Não abre mão. Não abrir mão. Então, nós somos a favor das mulheres, mas nós não somos contra os homens. Então, a gente é feminista, mas não é doida. Entendeu? A gente é feminista, mas a gente gosta de compor com os homens. Então, outras coisas, a gente não é partidária, mas a gente é um grupo político. Mas a gente não está nos partidos. Agora, por exemplo, que a gente está muito afim de aumentar para 50% o número de mulheres na política, se eu quisesse ser candidata, quer dizer, eu teria que sair da coordenação, deixar a coordenação. Eu não posso usar o grupo a meu favor. Perfeito. Nem como empresária, nem para fazer da Know-How, a não ser que a Know-How seja patrocinadora de alguma ação, que às vezes até patrocínio. Mas a gente não pode usar o grupo para proveito próprio. Então Perfeito. Isso é muito correto, a gente é muito ético nisso, de não ser partidário, sabe? Mas nós somos um grupo político. Então tem uma série de negociáveis ali que nós discutimos e a gente revê, porque o mundo muda. Nesses 10 anos que a gente vai fazer, o ano que vem muita coisa mudou. Mas foi a primeira coisa que nasceu, os nossos inegociáveis. E depois nasceram as causas, os comitês. E eu fiquei passeando por esses comitês todos. O primeiro foi empreendedorismo, primeiro comitê. E fui passeando por esses comitês, eu ia lá e ficava perdida. Sabe o que eu queria, gente? Na minha visão, o Mulheres do Brasil era para ser igual uma franquia do McDonald's. Eu falava assim, isso vai ter, igual, vamos pensar, um Rotary. Isso Sim. vai ter, ou uma igreja. Isso vai ter em cada cidade, vai ter um grupo disso. Essa sempre foi a minha visão para o grupo. Eu falava, comadre, eu quero abrir o primeiro núcleo, porque isso, a gente vai ter um em cada cidade, um grupo de mulheres ativas que vai ajudar como parte da sociedade civil. Como parte da sociedade civil. Então, sempre foi. Quando liberaram, Franca já estava prontinha, nós somos o grupo number 1. Né? Nós somos referência, temos quase 600 mulheres atualmente em Franca. 600 mulheres em Franca? Isso. E são 150 núcleos, né? São 150 núcleos. Fez a missão, né, Vi? Hã? Fez a missão. São 150 núcleos. Nos 5 continentes. Sensacional. A gente teve agora abrindo em Nova York, foi o último núcleo internacional que a gente abriu. E agora está abrindo, 7 de setembro, abrindo Miami. South Beach. South Beach. É. Sensacional. São mais de 100 mil mulheres juntas nisso aí. E essa representação é muito importante, eu acho. Você falou muito sobre a equidade e acho que existe uma diferença, isso é claro. Quem finge não enxergar é porque é míope, quer ser míope. E acho que toda a luta que for feita para ter equidade, ela é muito importante. Eu já ouvi empresários me dizerem, por exemplo, que não contratam mulheres que elas ficam grávidas. Sim. E a última contratação que eu fiz aqui para a agência, que vai começar daqui a um mês, porque ela tá num outro trabalho, e eu prefiro que ela cumpra tudo que ela precisa cumprir para vir com as portas abertas. Ela tá em vias de engravidar. Na entrevista, ela comentou comigo e falou, eu em breve quero engravidar. Eu falei, que bom, mas todo mundo vai ser titio junto. Isso aí. Né? Então, cada vez mais eu acho que a gente tem que trazer essa leveza pras coisas e entender que, pô, já deu, né? Já passou há muito tempo, cara. Dizer que a média dos salários dos homens é maior do que a média dos salários das mulheres na mesma função. Então, pelo menos aqui,
a gente tenta ao máximo colocar cargos de chefia para mulheres também. Eu acho isso muito importante. Isso aí é muito importante, porque geralmente a mulher fica com um trabalho mais subalterno, mais repetitivo e mais barato. Exato. E isso na política, acho que em breve vai ter uma equalização maior. Sim, eu acho que essa campanha agora já vai ser bem diferente. Já tá mais forte. E é muito legal quando você fala, porque quando eu contrato uma pessoa e a moça chega para falar que tá grávida, ela chega quase pedindo desculpas. Exato. E eu faço uma festa tão grande. Sexta-feira a gente vai ter chá de fralda para uma professora de espanhol. Já contratamos a substituta. Sabe, gente? Porque é tão legal a vida. É tão curto isso. Uma mulher... Eu falo... Tem uma frase da Madeleine Albright que ela fala... Quando ela foi Chief of State. Acho que foi do Bill Clinton. Ela fala assim... Uma mulher que não ajuda a outra quando ela está num cargo de poder tem que arder no fogo do inferno. Então, sempre eu falo para as minhas assistentes, para a minha assistente direta, que é a Cláudia, eu falo, Cláudia, facilita a vida da mulher. Quando o marido dessa mulher está doente, quando o filho está doente, quando tem reunião de escola, quando tem festa junina, se a gente não se colocar, enquanto proprietário, no lugar do outro, e falar, às vezes não dá, mas às vezes dá para fazer, às vezes não é tão difícil assim. Eu tenho uma equipe muito grande, professor, de mulheres, né? Então, eu tenho 33 mulheres e 2 homens. Graças a Deus que eu tenho 2 homens, gente. Pareceu um rato lá ontem. Tem que apertar um parafuso. Nossa senhora, não. Mas o homem tem muito valor também para muitas coisas. Né? É muito bom você ter diversidade na sua empresa. Né? Cada um tem sua importância, cada um tem seu papel. Eu acho que realmente o que precisa é dessa equidade. Né? Ninguém melhor do que ninguém, não é? É muito bacana. Os comitês, você comentou, são 10 comitês? Em Franca. Em Franca. São 10 comitês dentro de Franca? Em Franca, do nosso grupo de 600 mulheres quase. Cada núcleo cria os seus comitês, é isso? Isso. Tem os comitês centrais, que ficam situados... O nosso grupo central é São Paulo, que é onde fica a Luísa e as líderes de todos os comitês, né? E em Franca, a gente não tem todos os que existem. Porque nós não temos nem condição de ter isso. Quando a gente tiver mais mulheres... Porque o que mais tem, Vitor, é... A gente podia fazer isso. Ideia. Faz. Vamos fazer. Você topa? Toma conta pra mim. Quando você vai fazer? Né? Porque a pessoa chega com uma ideia e sai com serviço. Mas presta atenção, porque as pessoas querem dar serviço pra você. Sim. Então, tem de gente que vai lá me mostrar projeto. Olha, Liliane, faz isso. Então, você vem trabalhar com a gente, você vai fazer... Porque não adianta mais a gente ir se inchando e não dar qualidade naquilo que você faz. Não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Então, nós precisamos de mulheres. Tomara que tenha algumas nos escutando para entrar no Mulheres do Brasil. Eu ia perguntar exatamente isso. Tem a câmera dela aí, ó. Já pode mandar o recado direto aqui, ó. Pra essa câmera mulherada, aqui, ó. Precisamos de vocês. Precisamos de mulheres. Qual é o pré-requisito? Vamos falar para essas mulheres. Qual o pré-requisito ou como que faz para uma mulher que estiver assistindo a gente e ouvindo a gente, quiser participar do grupo? O pré-requisito é você acreditar que você pode ajudar a mudar o mundo. Talvez mudando o seu terreno, mudando a sua região, mudando a sua área. E você acha que você tem um propósito maior de vida. Você tem uma opção. Você pode não fazer nada e só reclamar da vida. Ou você pode juntar-se a nós, por exemplo, e fazer acontecer. Porque quando você vai para um lugar para ajudar, você acaba se ajudando muito mais do que isso. O pior que é isso, a gente fica muito bem e muito feliz quando você vai para ajudar. Então, nós precisamos de mulheres na nossa missão. Mulheres para plantar árvores, mulheres para dar uma palestra, mulheres para entregar uma pipoca. Sabe, a gente tem trabalho para todos os tipos de perfis de mulheres, a gente precisa de mulheres. Não tem pré-requisito. E a qualquer momento pode entrar ou tem um período certo? Não, tem qualquer momento. A gente tem, às vezes, umas férias que a gente não faz as reuniões, mas você vai nas redes sociais, Grupo Mulheres do Brasil, Franca. Se você quer entrar em Franca. Grupo Mulheres do Brasil, Franca. Vai no Face, vai no Insta, manda o direct, manda um messenger, porque a gente já entra em contato com vocês. Tem o caminho oficial, que é pelo Workplace, mas eu acho um pouquinho difícil aqui para Franca ainda. Estou trabalhando lá com o pessoal da tecnologia para facilitar para as mulheres. O acesso. Porque a gente usa o WhatsApp aqui. Eliane, fala pra gente, para as mulheres que estão assistindo a gente, né? Qual o pré-requisito?
ou se tem um momento certo? O que elas precisam fazer para participar junto com vocês desse grupo? Foi muito bom que você perguntou. Alô, você, Francana e região, hein? A gente tem muitas mulheres de Cristais, de Patrocínio Paulista. A gente precisa de mulher de todos os perfis possíveis. Então, se você quer estar com as mulheres do Brasil, se você tem propósito e acredita que a sua participação pode fazer diferença nesse mundo, vem com a gente. Junte-se a nós. Você pode ser convidada a dar uma palestra, tem um grupo que dá palestra, você pode plantar uma árvore, você pode ajudar a limpar o lixo da mata, que nós fizemos domingo, que estava tudo uma judiação. Você pode trabalhar no comitê de corrente do bem e ajudar a entregar marmitas, entregar cobertores para as famílias carentes. Você pode trabalhar com as mulheres do trânsito, você pode trabalhar com a igualdade racial. A gente teve um fórum, a gente tem 10 áreas, um comitê de saúde. A gente tem 10 áreas para você trabalhar, ou até em nenhuma. Ou criar uma nova área. Porque não falta novas ideias para nós. Então é só procurar vocês na rede social. O Wesley vai colocar pra gente o arroba aqui do Insta de vocês. Grupo Mulheres do Brasil Franca. E, de repente, se tiver alguém que não seja da nossa região, só buscar Grupo Mulheres do Brasil. Tem um grupo geral onde essa pessoa vai se encontrar. Sim. Tem um grupo geral e que de lá já encaminha para os comitês, para os núcleos mais perto, para as pessoas serem acolhidas. Desses 150 núcleos, inclusive internacionais, é o mesmo processo. Busca pela rede social, encontrou... Ainda não tá organizado nesse ponto, não. Tá. O de Franca funciona assim. O de Franca tá assim. Vai pela rede social, é mais rápido o atalho. Fechou. Perfeito. Porque o caminho oficial, ele vai pelo Workplace, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um tipo de Facebook para... É uma rede social. Eu acho que ele ainda é um pouco difícil para as nossas... Eu chamo as mulheres do grupo de bonitas, as minhas bonitas. E ninguém sabe. É verdade que a gente foi conhecer a PAC. Não sei se vocês já ouviram falar. É um modelo de prisão que foi desenvolvido aqui no estado por um paulista. E nós fomos conhecer em BH. Na verdade, é em Nova Lima, que fica essa PAC. Do lado de BH. Onde os detentos que estão em regime semiaberto, eles têm um tratamento muito diferente lá nessa metodologia. E essa metodologia, ela trabalha com muitos prêmios e vai negociando a premiação para as pessoas que vão conseguindo. Então, o que eles conseguem lá é, por exemplo, o custo do detento, esqueci a palavra certa, gente. Tem uma palavra certa, não é detento. Interno, mas tem outra ainda. Ele cai muito, ele cai a 25% do valor. Porque ele produz. Ele ajuda, ele contribui. E o tempo e a volta dele para o crime, ela quase não existe, não chega a 5%. Porque existe uma reabilitação quase que total da pessoa. Tem carpintaria, tem orquestra sinfônica, tem coisas maravilhosas que acontecem lá. E eles estavam fazendo um alojamento do lado desse que nós fomos conhecer em Nova Lima para as mulheres. E o moço que estava mostrando para nós era também um detento. Muito, muito legal, muito charmoso. E ele falava, nós vamos ter as bonitas aqui agora. Aí vai ser para as bonitas. Eu gostei dessa palavra. Virou o termo. Virou um termo para eu me referir. Né? Legal, muito bom. Melhor do que mulheres mesmo. Se você é mulher e acredita que pode desenvolver e ajudar a contribuir para o ecossistema, para de reclamar e vem para ação. Sim. Venha ser uma das bonitas. De Franca. Bonitas é de Franca. Bonitas é Franca. E eu vou vou aproveitar também para fazer um gancho aqui, né? Um dos parceiros que a gente tem dentro do projeto, né, que é uma empresa que é gerida por uma mulher, que está aqui, que é a Fernanda, da Benu Comunicação. É muito bacana ver uma mulher à frente de um negócio. A gente entrevistou algumas mulheres já aqui no Pausa, que estão à frente dos negócios, né? Inclusive, episódio anterior, a Carol, do Yes Sex Shop. É muito legal porque dá para perceber que cada vez mais as mulheres vêm com mais força. Eu lembro, um tempo atrás, eu tive um casamento, né, que eu já me separei, e ela é arquiteta, e ela falava que qualquer reunião que eu chegava, a pessoa tinha por si que era verdade o que eu falava, e talvez poderia pensar que não era tão bom assim depois. Mas ela, quando chegava numa reunião com vários homens, a primeira impressão é que ela não sabia. Ela tinha que provar que ela sabia.
E cada vez menos eu percebo isso, né? Mas ainda tem bastante, a gente tem que provar. Mas melhorou. Melhorou. E uma coisa também, aproveitar a pausa que eu fiz para poder falar da Benu, o Wesley vai colocar todos os dados aqui de acesso, é também te dar um presente da Olinto Café, que é um patrocinador aqui do Pausa com Insight, já vai te entregar, que tá mais pertinho de você. Obrigada, Olinto Café. Olinto Café é do Tadeu. E da Bruna. Verdade, eu não conheço a Bruna ainda, você acredita nisso? Pode abrir? Por favor. A Olinto Café é uma cafeteria especial aqui em Franca. Trabalha com cafés artesanais, cafés especiais. E tem todo um projeto muito legal onde eles levam a pessoa para ter a experiência completa do café. Desde a plantação na fazenda, torrefação. O Jean já fez várias vezes esse tour. Sim, bastante. Nossa, então, mas isso é sensacional. É sensacional. E a história é muito legal, porque tem lá na fazenda, tem a avó Juliana. Ela tem, eu posso ter errado, vão me perdoar, mas ela tem mais ou menos uns 100 anos. Não sei se ela já fez 100 anos ou se ela está por fazer. E ela é precursora de uma família de empreendedores. Né? Olha então, que lindo, gente. É muito bacana. Orgânico. Maravilha. Tem os cafés orgânicos dele. E aí, então lá na fazenda, no Sítio Capoeira, vocês vão conhecer Muito obrigada. a família toda, a Dona Sueli, a avó Juliana, a Bruna, a Bárbara, que são as mulheres que estão à frente do negócio lá também, na roça, e a Bruna aqui na cafeteria junto com o Tadeu. Né? Se o Tadeu não atrapalhar, a coisa anda bem. A Bruna organiza, o Tadeu desorganiza, né? Obrigado do Tadeu. Mas é muito... Obrigada, gente, eu adorei. Muito bacana. Então, se você quiser adquirir os produtos da Olinto Café em qualquer lugar do Brasil, é só acessar lojaolintocafé.com.br. O Wesley vai colocar o endereço na tela, também vai estar na descrição. E para poder fazer esse tour, poder conhecer o Olinto, entrar em contato com eles e poder tomar o melhor café da sua vida, é só acessar olintocafé.com.br. E redes sociais também, tem todo... Falar com eles não é difícil, né? Difícil é depois parar de tomar o café deles e voltar para outro café comum. Então, fica a pausa aqui para o nosso patrocinador, que é uma coisa muito importante também. Todo projeto, super importante. Todo projeto como é difícil começa a gente ali patrocinador. E consegue ter parceiros que acreditam muito nisso, né? Eu acho que... Ainda tem a loja do Olinto? Sim, são duas lojas na hoje. Monsenhor Rosa? Não. A da Monsenhor Rosa, ela é a loja número 1. Ela mudou aqui pro bairro São José. Porque ela da Monsenhor Rosa era onde foi a Know-How. Foi a Know-How lá, né? Era, 25 anos. Olha só que bacana. Eles estiveram lá, agora eles mudaram pro bairro São José. Depois, se o Wesley puder pôr o endereço, eu não lembro o endereço aqui. Porque a gente adora Mulheres do Brasil, adora juntar, tomar café para fazer nossas reuniões, e a gente vai lá. E aqui em Franca eles têm mais uma loja que fica dentro da Havan, e Uberaba também dentro da Havan. Muito boa aquela loja dentro da Havan, eu vi. É verdade, eles têm as duas, a de Franca e Uberaba fica dentro da Havan, e tem essa do centro que mudou, então pro bairro São José aqui, o Wesley vai pôr pra gente o endereço na tela para todo mundo aí. Que teve essa mudança, ele é recente, então tem gente ainda que não pegou essa... que não conseguiu ainda localizar. Deu um bug no Jean, tipo Ana Maria Braga, sabe? Ela pergunta, o que é isso? Faca? O Wesley vai colocar Vai pôr aí na tela, né? Isso. Mas eu só quis fazer uma pausa da Olinto, porque eu acho que é muito bacana. O Tadeu contou num dos episódios do Pausa pra gente a história dele com a Bruna, assim, e como que ela foi importante em toda a trajetória, né? Bom... Você começou a contar uma coisa, eu acabei fazendo uma pausa pra gente poder falar quem era a Luísa, mas você estava contando do que aconteceu poucos dias atrás lá em Nova York. Se você puder contar, acho que foi incrível, a gente acompanhou dos bastidores isso acontecendo, né? E é um motivo de orgulho, acho não só pra quem é de Franca, mas eu acho que para todo mundo que é do Brasil, né? Um reconhecimento do tamanho que a gente tem hoje em dia pelo nome dela, pela pessoa dela e pelo tudo que ela faz. Foi em 2020 quando a Luísa ganhou o prêmio da Brazil American Chamber of Commerce e ela ganhou de Person of the Year, porque não era Man of the Year. Aí teve que mudar o nome para Person porque nasceu uma mulher. Foi o premiado uma mulher do Brasil, né? E veio a pandemia. E a gente estava marcado de ir, mas foi tudo cancelado. Em 2019, o presidente Bolsonaro tinha ganhado esse prêmio, não sei se vocês lembram. Aí Nova York não deixou ele entrar lá, não sei se vocês lembram desse bafo. Não. Nossa, teve, não sabia. Teve. E aí acabou não tendo essa premiação.
E aí a premiação era da Luísa agora e voltou depois pós-pandemia. Foi num lugar lindo, no overlooking the Hudson River. Assim, tinha um lugar que era um rooftop, que você podia enxergar onde foi todo repaginado as margens do rio Hudson, e fizeram um trabalho lindo lá de como é que fala, gente? Quando você revitaliza uma área, né? Era um porto, revitalização. E foi lindo essa homenagem. Lógico que a Luísa já chega quebrando todas as barreiras, como sempre. Nunca teve tanta gente. Lotou, mas é tudo. Assim, cada ingresso para esse jantar custa no mínimo $2.000, de $1.800 a $2.000. Mas com esse dinheiro que eles arrecadam, eles mantêm brasileiros estudando nas melhores faculdades americanas. E os universitários foram lá agradecer, muitos foram, que estão formando, fazendo pós-graduação, doutorado, bancado por esse pessoal dessas empresas, desses grandes empresários que bancam isso, né? Então foi um sucesso a apresentação dela. Ela também teve de manhã no Stock Exchange, na Bolsa de Valores, ela tocou aquele sino. Ela é tão baixinha que nem aparecia a carinha dela, só sabe assim, depois tocou o sino e foi muito simbólico. Aí deu várias entrevistas em vários bancos, em várias empresas, e no final da semana, na sexta-feira, a gente abriu a sede do Grupo Mulheres do Brasil de Nova York. Foi a inauguração. E andar com ela em Nova York, você fala assim, nossa, é uma brasileira, mas ela tem uma força, um carisma, que você não acredita, né? Que uma brasileira é tão conhecida, é tão admirada, e todo mundo quer selfie, todo mundo quer tirar restaurantes, lugar que você ia com ela, numa loja, ela sempre causa uma grande emoção, principalmente pela simplicidade, pela história, pelo empreendedorismo que ela fala. Durante a pandemia, ela levou muita barreira da pequena empresa, deu muitas palestras. Então, se tornou uma grande referência, né, para todo mundo. E foi uma alegria estar com ela nesse momento. Foi um grande aprendizado para nós, para mim, né? Que bacana. Eu ia até te perguntar, né, como que é a amizade de vocês, o que você mais admira nela, mas tem tanta coisa, né? Eu acho que é esse dinamismo, Vitor, esse dinamismo que ela tem. E esse inconformismo. Por exemplo, quando era um sábado de manhã, e tem uma casa aqui em Franca, na rua Capitão Zeca de Paula, que tinha uma ONG Franca Viva. Sim. Que era ela que era presidente, passou para outras pessoas e tal. E lá nós estamos reformando e vamos inaugurar agora em agosto a Casa da Mulher do Brasil, a Casa das Mulheres do Brasil. Nós vamos ter uma sede, porque tá acabando usando mais a know-how do que tudo. Eu vou sentir até saudade. Mas na know-how a gente tem um auditório muito bom e a gente faz muitas reuniões lá. Legal. Mas agora nós estamos reformando lá, terminando essa reforma dessa casa, e lá nós vamos ter bastante encontros e trabalhos, né? E eu esqueci o que eu estava falando. Da amizade com ela. Ela ligou para mim e falou, comadre, vem para cá, para a ONG. Era um sábado de manhã. E eu trabalho sábado de manhã também, às vezes eu dou até aula na know-how. E o que aconteceu? A gerente de Campinas do Magazine, Luísa, tinha sido assassinada pelo marido. E a Luísa, ela é uma pessoa que não se conforma. Ela pegou como se for, ela pega para ela, sabe? Quando ela vê uma causa, ela se condói por dentro e ela faz alguma coisa. Ela não deixa aquilo passar batido. Então, ela falou, nós temos que trabalhar com a violência da mulher. Isso não pode acontecer. Como é que eu não vi isso acontecendo? Como é que eu não vi isso acontecendo? Você vê que ela estava sofrida com isso. Então, ela começou com o Magalu e fez um trabalho lá, fez um trabalho de violência doméstica e tem canais de denúncia, tem várias coisas que estão funcionando lá. E a gente começou simultaneamente no Grupo Mulheres do Brasil, que é uma das nossas maiores bandeiras, é da violência contra a mulher. Não é só ir para a rua e fazer passeata, que a gente sempre faz, mas principalmente agir com políticas públicas, que é isso que se faz. Então, por exemplo, em Franca, a Delegacia da Mulher, nós estávamos situados numa casa, não tinha nem fachada, sabe? Não tinha uma árvore avenida em cima. Lá embaixo, uma casa que nem dava para perceber o que era. Essa aí que ninguém sabia o que era. Eu lembro Ninguém disso. encontrava. E nós fomos lá fazer uma reunião com a delegada, ela me deu um chá de cadeira de 4 horas, numa sexta-feira, que era pra gente... Doutora Graciela. Que era pra gente... Vocês vão ter que cortar umas coisas aqui. Não precisa cortar não, tem que falar, tá certo. Porque ela achou que a gente fosse pedir alguma coisa, e a gente foi lá para ajudar.
A hora que eu cheguei, eu fui recebida por um carcereiro. O homem mais grosseiro, mais esquisito, mas assim, uma violência, a pessoa transpirava violência. Ele era o recepcionista. Porque na delegacia da mulher ninguém quer trabalhar. Então só vai pra lá quem tá de castigo. É como uma punição ir pra lá? É uma punição. E isso ainda é mais ou menos assim, viu? Mas agora, então a Luísa falou, contei pra ela, levo tudo. Nós vamos precisar de mudar isso. Negociou com o governador, com o João Dória, levou a nossa líder do Comitê de Violência contra a Mulher, foi para São Paulo, falou com o secretário de Segurança. Nós conseguimos fazer uma parceria público-privada. Então, o governo do estado, ele já estava alugando mesmo uma casa. Nós achamos uma outra casa para ele alugar. Essa casa é muito boa, onde está a Delegacia da Mulher. Do lado, nós temos o nosso CRAM, que é mantido pelas Mulheres do Brasil, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. Onde que foi? Uma mulher que mora em Franca, do nosso grupo, ela foi atendida em Araraquara, porque lá tem esse trabalho. Então, nós pegamos o carro e fomos lá em Araraquara e fomos conhecer. Estudo de caso. Estudo de caso. Visita no local, visitamos, chegamos, vamos montar em Franca. Montamos aqui em Franca. Junto com a inauguração da Delegacia da Mulher, nós inauguramos o Centro de Referência e Atendimento, que esse realmente funciona. Porque as mulheres têm atendimento psiquiátrico, têm atendimento psicológico, têm atendimentos até de manutenção, precisa de cesta básica, e é mantido pelo Grupo Mulheres do Brasil. Nós temos uma moça sensacional, a Juliana, que é a nossa psicóloga lá, e atende, e é uma causa difícil. Delegacia da Mulher não abre no horário que precisa, ela fecha, atende em horário comercial, e a gente fica limitado, porque a gente não pode alterar a vida de um pessoal que é funcionário público. É verdade. Sim. Mas o que tinha que ser? Que mulher que vai apanhar durante o horário expediente? É fim de semana, é quando o cara toma as pingas, é à noite, é quando tá drogado, é isso que acontece. E aí ela volta a ser atendida na delegacia tradicional, e sempre com muito constrangimento. Mas a gente tá com muita interação. Sempre por um homem. Por homem. E quem vai julgar normalmente é um juiz, que é um homem. A gente precisa de ainda trabalhar muito por essa causa, gente. A gente fica embaçado. Mas uma coisa muito legal é o que nós temos em Franca, não sei se vocês sabem, a Patrulha Maria da Penha. Não. Essa Patrulha Maria da Penha tem também em Araraquara e tem em outras cidades. Essa funciona. Depois que aquela moça Jéssica foi assassinada numa festa, que ela levou 29 facadas, e ela estava com medida protetiva, você fala assim, como é que uma mulher que está com medida protetiva, e todo mundo falou, vá na festa, vem, ele está aqui, mas você pode vir, a gente está tudo aqui. Saiu todo mundo correndo e a moça foi esfaqueada. Me impressionou isso. E aí, o que acontece muito, Jean, é que as pessoas condenam a vítima. E matam a vítima de novo. Ah, mas ela é isso, mas ela é aquilo. Como se alguma coisa dessa justificasse um crime. E nada justifica um crime desse. Então, a gente falou... Depois que nós começamos com essa Patrulha Maria da Penha, a gente já teve 5 crimes. 5 crimes. Mas nessa medida protetiva, a gente consegue monitorar. Tem um casal de policiais tenentes, treinados. Dr. Cláudio Scavacini é do Ministério Público. Ele faz parte dessa parceria. Ele tem o Instituto Escuta Ativa com a Carol, esposa dele, da OAB. Então, a gente está trabalhando tudo em rede. Porque tem que ter uma rede para trabalhar pela proteção da mulher. Essa patrulha funciona como? Quando a mulher tem medida protetiva, eles passam pela casa dela, eles monitoram a casa dela. Então, isso dá um constrangimento que realmente funciona. O que acontece às vezes? O agressor convence a mulher a tirar a medida. Aí, quando ela tira a medida protetiva, o cara sai do sistema e não pode mais. Então, o que eu falei pro Dr. Cláudio, tem que ter phase in, phase out, igual a gente faz nos outros lugares. Exato. Você tem que deixar o nego de probation, você tem que deixar ele ali de butuco por um tempo, até ele provar que ele pode sair da condicional, entendeu? Você não pode tirar do sistema. Mas o sistema é difícil de você mudar, mas tem que tirar. Tem que mudar isso. Eu vi que existe uma grande evolução, né? A delegacia ficou ótima onde ficou. Ter o centro de referência do lado, melhor ainda. Entendi também que tem um caminho enorme pra gente seguir nisso aí, e eu acho que faz parte da luta. Eu vi em algum tempo atrás, algumas divulgações,
de algum código para uma mulher que está passando por ela está na rua, em um lugar público, tem alguma coisa que ela, um sinal ou alguma coisa que ela faz que chama atenção. Existe isso? Existe, mas não é nosso. Então eu não posso te dar muita informação. Existe muita coisa sendo feita, mas nós temos, e está sendo lançado, vou convidar vocês, sexta-feira que vem, lá no CRAM, nós vamos lançar, em parceria com o Ministério Público, nós vamos lançar a Cartilha da Violência contra a Mulher. Bacana. E essa é o relançamento, porque ela foi atualizada, já foi 2 anos durante a pandemia, ela foi lançada. Gente, ali tem todos os números, todos os telefones, todos os aplicativos, é distribuição gratuita. E explica quais são os tipos de violência, como é que você lida com isso. Então, e a gente sabe todas as informações. E a gente tem que distribuir essa cartilha e levar isso para os lugares. E tem essas medidas, por exemplo, de nomes que você coloca nos restaurantes, nos bares, tudo isso também. Tem algumas ações nesse sentido também que a gente precisa popularizar isso, né? Destacar, divulgar, conversar sobre isso. Então, eu já vou colocar... Quando eu tiver esse lançamento, eu vou sim. Eu faço questão de ir, eu vou te mandar. Depois a gente ajuda a divulgar isso. E eu já vou colocar aqui, na nossa agência, não é liderada por uma mulher, é por mim. E, porém, a gente fala da diretoria, né? As pessoas que estão há mais tempo e se envolvem, tem muitas mulheres e tem crescido cada vez mais. E em breve eu vou colocar todas à disposição pra gente poder ajudar vocês. Isso é muito bom. Tá? O máximo possível que a gente puder. Tudo que a gente tiver de know-how. Não é só know-how. O que a gente tiver de conhecimento, né? De know-how do lado de cá, para poder divulgar o projeto o máximo possível, tá? Tanto a cartilha quanto as ações, tudo que a gente puder fazer, porque é muito importante e é importante que as pessoas entendam que não tem diferença nenhuma. É que você falou no começo e pra mim isso marca muito, né? Não é melhor ou pior, não é mais ou menos. É igual, só isso. É igual. E os direitos têm que ser igual. E que ótimo que é um homem fazendo isso. É muito bom oferecer. E tem que ser. Na verdade, a gente conversa muito sobre isso, né? Eu fui criado desde pequeno pra aceitar tudo e todos. Então, pra mim, não tem preto, branco, alto, baixo. É tudo igual. É tudo a mesma coisa. Ninguém é melhor ou pior. E é tão mais fácil, né? Então quando é mais você fácil. entende isso, né? Quando você entende isso, você vira uma pessoa do século XXI. Porque quem não entende isso, tá lá. Não é uma questão etária. É uma questão de mentalidade. Se tornar pessoa. Eu acho que tem que se tornar pessoa. Quando você passa por essas barreiras, você se torna de fato uma pessoa, um ser humano, né? Bom, passa rápido pra caramba esse negócio. Loucura, né? Olha pro relógio, 55 hora que eu bato o olho, minutos, cara, cravando aí o tempo. Mas eu acho que assim, conversa muito enriquecedora, ouvir a sua história, a know-how, a hora que vem isso, tudo isso, essa história de empreendedorismo junto com Mulheres do Brasil, tudo isso que você falou, muito bacana. A gente infelizmente chega no final, né? A gente vai pro encerramento, mas eu queria que antes, como de costume também, você deixasse pra gente uma mensagem para as empreendedoras, para as mulheres, enfim, para quem você quiser, né? E como a gente está falando desse público, essa é a minha sugestão. Ou que queiram empreender, ou que tenham alguma dúvida aí de que ainda não se encontraram, né? E a gente percebe em você um vigor, uma vivacidade muito grande. Então, assim, o que você pode falar para elas se encontrarem e seguir um caminho mais bacana? Eu acho que, e eu tenho certeza, que a gente tem que... É meio óbvio o que eu vou falar, mas a gente tem que acreditar no nosso sonho. Quando eu estava construindo a escola, na abertura não, mas quando eu estava construindo a escola aqui, né, pertinho de vocês, aqui na Avenida Champagnat, e eu tive que correr atrás de dinheiro pela primeira vez na vida, feito louca, porque a gente não tinha financiamento para a empresa, tem financiamento. BNDES não é para os pequenos, é para os grandes. E foi uma época muito difícil, porque eu gosto da minha sala de aula, e eu tive que ir para esse mundo e correr atrás de empréstimo de banco. Veio um diretor do Banco Real, eu acho que agora é Santander. A senhora está louca de construir esse prédio aqui. 3 andares, gente, vai lá ver, né? Assim, é lindo, mas... né? A senhora está louca de construir isso. A senhora está imobilizando um capital, que a senhora devia deixar esse dinheiro na sua conta e não mexer com isso. Eu tinha, assim... tanta crença no meu sonho e tanta certeza. Eu falei, eu vou conseguir apesar de você. Apesar de todas... porque tem hora que a gente tem que bancar louca mesmo. Viu, amiga? Banca louca, enfrenta.
vai atrás do seu sonho. Nossa cidade não tem muito emprego, não. A gente tem que batalhar pela nossa própria empresa. A gente tem que ter essa coragem de sair da zona de conforto, de começar a empreender com aquilo que a gente faz legal, de ir passando por uma rede de amigas, de começar a fazer e fazer acontecer. E outra coisa, a gente não pode ter vergonha de errar. Na minha geração, a gente, quando errava, era um fracasso. Hoje não. Errar é aprendizado. É até chique. Então, começa de novo, recomeça, mas você vai achar seu caminho. O Brasil, com todos os problemas, o Brasil tem oportunidade para todo mundo. Esse país é imenso. Se não dá certo aqui, tem tantas cidades, tem tantos lugares que estão pedindo para ter gente para morar, para começar uma cidade, para começar um lugar. Então, a gente não pode ter preguiça e nem medo de começar. A gente tem que enfrentar e levantar de manhã e falar, meu Deus, estou vivo, vou embora, vou em frente. Bota lá o seu tocador de CD, grava um monte de aplauso e bate palma para você. Bate palma que você se sente poderosa. E você pensa assim, ó, vou pôr um tapete vermelho para mim. Porque quando a gente está começando e as coisas estão dando certo, todo mundo põe um tapete vermelho. Mas muito antes, quem tem que botar pra gente é a gente mesmo. A gente tem que puxar esse tapete todo dia. Quando a Luísa tá lá, Person of the Year, tava todo mundo batendo palma e pô. Mas eu lembro. Todas as vezes que ela que punha e puxava o tapete dela, e eu levanto todos os dias e falo, deixa eu puxar o tapete. Então, estende lá, passa bonita, bate palmas que lá vem ela e vai poderosa atrás do seu sonho. Uma coisa, bola, né? Só puxando, eu tinha uma fala para dizer durante o episódio todo e eu fico sempre esperando a hora certa. E eu acho assim, só fazer um gancho para um patrocinador nosso, patrocinador master nosso, que é a Iroba. E se você... Cara, ouvindo isso, quem não arrepia o braço, assim, acho que não ouviu direito o que ela acabou de dizer, né? E uma das grandes formas de estar no Brasil todo, que nem você falou, né? De conseguir começar um negócio, de realmente empreender e testar os seus produtos é da forma virtual. É como a loja online, né? E a gente tem diversas clientes aqui na agência que possuem lojas de semijoias, de roupas, de calçados, que são mulheres empreendedoras que encontraram no modo online uma forma de conseguir vender. Até a Magazine Luiza fez um projeto gigantesco no começo da pandemia, que é muito bacana, mas para você poder abrir sua loja online com R$120 por mês apenas, você já começa a ter o seu próprio negócio digital com a Iroba. Então acesse www.iroba.com.br e você vai conseguir ter a sua loja online de uma forma simples, fácil e totalmente intuitiva para vender os seus produtos e tornar a sua empresa grande, se Deus quiser, muito grande, né? E muito próspera também. É uma cartilha. Exato. Né? É a própria cartilha com tutorial e tudo, esse Iroba. E é muito engraçado que é uma forma, né? Antigamente precisava... eu vou me deslocar até tal lugar. Hoje em dia você consegue estar lá do mesmo jeito. Sim. E você consegue pelas redes sociais e vendendo seus produtos, ou até não vendendo produtos, vendendo serviços, etc. Mas você consegue da forma digital estar presente. Agora, o mais importante de tudo é acreditar no sonho. Acho que isso é muito óbvio. Todo mundo que empreende tem sempre um olhar de dúvida de alguém fora. Quando eu saí do meu emprego para montar a agência, isso 11 anos atrás, a minha mãe olhava e falava, mas você tem um salário bom, você tem plano de saúde, você viaja, você tem isso, pá. Eu falei, cara, mas eu não tenho 1/10 do que eu quero ter. E hoje para mim é muito óbvio isso, né? Hoje sim, eu tenho aquilo que eu queria ter. Eu posso te contar? Dá tempo? Uma história? Por favor. Meu pai era bancário do Banco do Brasil. E quando ele foi aprovado no concurso, era assim, era uma carreira pro resto da vida. E tinha muito essa coisa de pro resto da vida, tô em segurança pro resto da vida. E quando ele montou te falei, né, a primeira empresa de componentes para calçados, a Limar foi crescendo, que ele teve que fazer uma opção. Ou ele vendia parte dele, ou ele abriria a mão do banco. Quando ele abriu a mão do banco, graças a Deus que ele abriu a mão do banco. Quase internaram. Não, veio uma crise no calçado em Franca, que foi em 1968 e 1969. Empresários se matando, porque a crise era violenta. Eu era criança, eu lembro muito disso. Meu pai teve uma depressão e ficou 2 ou 3 anos dentro de casa, trancado. Não tinha remédio, não tinha medicação naquela época.
Ele tentou voltar para o banco, aí mandaram que ele fosse para São João do Meriti, lá na Baixada do Rio de Janeiro, porque para Franca ele não poderia voltar mais. Aí ele desandou, foi aquele problema na nossa família, e ele nem tomava conta, porque a crise em Franca foi dos infernos. Aí veio a história do Dr. Lancha, que era o prefeito de Franca, Dona Patrícia, que era jornalista, cataram um par de sapato, foram para São Paulo e venderam Francal. Quando a pessoa quer achar uma solução, o problema tem solução. Mas você precisa de gente igual essas pessoas que foram atrás. E eu lembro, porque foi quando meu pai voltou a viver, sabe? Eles foram vender a Francal e foram lá no programa da Hebe. Paulo Maluf era governador. Eu uso sapato de Franca e punha o sapato assim e mostrava, sabe? Porque... E as pessoas voltaram a acreditar. E a primeira Francal foi lá na prefeitura, que era um prédio inacabado, depois vieram outras... Então, a gente tem que acreditar que as coisas vão acontecer. Porque a gente tem que acreditar que vai dar certo. Porque dá. Só que a gente foca muito no problema. A gente tem que focar na solução. Focar na solução. Isso eu falo sempre. É o melhor caminho. Não é, quem quer dar um jeito, é isso aí. Quem não quer dar uma desculpa. É isso aí, gostei. Quem quer dar um jeito. Pra tudo. Esse é o caminho. Gente, preciso encerrar então. Foi muito bom, foi um prazer. Tem que preparar a edição 2 com ela. A gente precisa, né? A gente sempre percebe isso, né? Que cabe mais conversa, que dá para voltar. Então fica o convite. A gente pode marcar mais vezes. Pra gente foi muito bacana, bastante construtivo. E cumpre com o papel do Pausa para Insight, que é exatamente esse. De direcionar, de ajudar, de trazer, às vezes, alguma coisa... Para quem tem vontade de empreender, para quem está começando, ou até muitas vezes o empreendedor, mesmo com mais maturidade, ele se encontra perdido às vezes. Sempre a gente precisa. E esse é o nosso papel, de contribuir para a formação, para o desenvolvimento e para todos os momentos de todos os empreendedores. Parabéns. Cumprimos aí nosso papel mais uma vez. Parabéns, Jean, parabéns, Vitor, pelo lugar, parabéns, Fernanda. Obrigada, Wesley. Obrigada, gente. O Wesley está sendo dos bastidores ali. Mas ele é muito ciente do papel dele, né? Da importância do papel dele. Isso é muito bom. Todo mundo conta, né? Extremamente importante. Obrigada. Muito obrigado, viu? Por ter aceito o convite. E não esqueça que nós vamos colocar na tela durante o episódio, vamos deixar na descrição e tudo mais. Participe desse projeto. É muito importante que as mulheres se juntem, porque juntos todo mundo é mais forte, né? Sim. Então, se 1 mais 1 é 2, acho que se muitas mulheres estiverem lá, acho que o projeto cresce e a gente começa a ter algumas mudanças muito grandes. Sim. Obrigado, muito obrigado. Acompanhe o Pausa pro Insight tanto aqui no YouTube quanto nas redes sociais, no Spotify, todos os canais, e veja os novos episódios. Valeu! Valeu!